Olá, eu tô aqui no finalzinho de Marcos 6 e eu vou ler a partir do versículo 45, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se acha sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorreram toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviram que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicaram-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Se observarmos o livro de Marcos com atenção, percebemos que a grande pergunta que atravessa todo o livro é: quem é Jesus? E aqui Marcos responde, mostrando que somente Deus tem domínio sobre o mar. Outra lição que vemos é que Deus vê os seus discípulos à distância e no momento certo vem ao encontro deles em meio à tempestade. O versículo 48 mostra que Jesus, lá do monte, onde orava, viu seus discípulos remando com dificuldade. E por causa do vento contrário, vemos o cuidado de Jesus nos observando em meio às tempestades e ventos contrários da nossa vida. Mesmo que pareça que estamos só, Jesus tem visto o que estamos enfrentando durante nossa caminhada aqui na Terra. E o interessante é que Jesus não parou de orar e foi de encontro para socorrer seus discípulos imediatamente ao vê-los passando por maus bocados. O texto fala que ele foi só de madrugada, na quarta vigília, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Marcos nos ensina que nem sempre Jesus remove a tempestade imediatamente, porque às vezes precisamos passar por ela, confiando que Deus nos vê e que chega no momento certo. E esse momento certo não é quando queremos, mas quando Ele quer. Marcos destaca que Jesus passa adiante e muitos estudiosos entendem que Jesus não estava tentando ignorá-los, pois a expressão usada lembra manifestações de Deus no Antigo Testamento, quando Deus passava diante dos seus servos para revelar sua glória, como aconteceu com Moisés e Elias.
Então, Jesus estava se revelando aos discípulos, mostrando sua identidade divina, usando a expressão eu sou, nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Algumas tempestades que enfrentamos pode ser Deus querendo se mostrar a nós, mostrar sua identidade. Então comece a observar a glória de Deus através das lutas que você passa e lembre-se que, apesar de parecer que Deus não está vendo ou está atrasado em responder às suas petições, Ele está no tempo certo para se revelar a nós, como o grande eu sou. Que Deus abençoe.